Fala aí, descobrilhudos. Mirim tá mastigando, entendeu? Tomando um cafezinho, tá com um rostinho gelado. Agora, finalmente, nosso desafio começou. São, deixa eu ver aqui, 5h55. A gente saiu de casa, era 3h45, 3h50, né? E chegamos aqui 5h55. Então, praticamente 2 horas depois é que iniciamos o desafio. Que a primeira parada é aqui nesse VP Alto Posto. Em não sei onde é que a gente tá. O Gabriel já tá lanchando, eu também vou lanchar. Meu cafezinho, fiz bolinho. E é isso. Mortandela. E é isso, gente. Segundo check-out aqui no posto. Vou botar escrito aí na tela onde a gente está exatamente. A gente já está indo embora já, que eu esqueci de filmar pra vocês. Na próxima parada a gente conversa. São 7h01. Pronto, gente, chegamos no terceiro checkpoint, que é um posto de combustível. Ó, é esse posto aqui, mas a gente tira foto em frente a esse pedacinho aqui. Lá no segundo eu esqueci de gravar porque tinha quadrinho pra colocar adesivo, aí eu fui lá, coloquei adesivo, depois fui no banheiro fazer xixi. E aí só lembrei na hora que a gente estava indo embora. Estamos a quase que 1/3, né? Do desafio. Do caminho total. Do caminho total. E por enquanto tá suave. Eu tô achando que esse negocinho tá sendo bom. Tá. Entendeu? E tá fazendo a gente suportar bem. Fora que a gente tá com uma estratégia muito boa também de ficar parando com frequência. E isso ajuda, né? Essas paradas com frequência ajudam. Quarto checkpoint, essa ruína aqui, que não sei o que é. É a ruína de uma olaria. Ruína de uma olaria? É. Aí, vamos tirar a fotinho. Aí,
tava falando pro Mirim que quando a gente terminar e tal, e for ganhar o certificado, a gente tinha que ganhar uma suspensão nova, né, Mirim? Porque os pedacinhos de estrada pra cá tá cruel, malandro. Tá cruel. Pedaço muito ruim mesmo. Tem muitos pedaços ruins. Que, meu Deus do céu. Tadinha da moto. Tadinha da nossa abelhinha. Nossa abelhinha está sofrendo. Ah, o próximo é o Mirante do Gambá. Eita, é outro lugar que tá sem, que não tem banheiro. Não, mas aí eu vou parar em qualquer posto. É, para em algum lugar, só pra dar uma mijada. Vamos, tirar a foto. Vamos. Vamos dar uma olhadinha nesse lugar. Ai. Que lugar semi-abandonado é com a gente mesmo. O que foi? Não tem nada aí. Pode por dentro. Chegamos no nosso quinto checkpoint. Como vocês viram, a gente até passou da entrada, que a entrada era ali. A gente passou e aí fez uma bandalhazinha ali, entrou ali. E assim, né? É um mirante que não dá pra ver nada, porque não tá bem cuidado. E aí fica esse monte de grama e de capim, de mato, tampando a visão do que deveria ser visto, entendeu? Aqui tem esse negocinho aqui, Mirante Morro do Gambá. A próxima são 32 quilômetros. Show. Estrada São Fidélis É Mirante do Morro do versus Campos. Aí é. Ai, me ajuda aqui. Aqui minhas pernas não estão mais obedecendo tanto. Aí, ó. Pô, se não fosse esse monte de mato, cara, essa é uma vista legal. Então, ó, dá pra esse rio aí, que eu não sei exatamente qual é, mas... Paraíba do Sul. É o Paraíba do Sul? Tá escrito aí pra vocês. Ó, tá vendo? Vai ser top demais. Sacanagem. Eles fazem o mirante e não cuidam do bagulho. Se fosse cuidadinho, aí ia ter mais gente visitando, ia ter até mais movimento, igual outros mirantes que a gente já passou, de tipo até comércio, né? O pessoal coloca. Mas... Ai, que horas tem, Miro? 11h04. 11h04, nosso quinto 11h36 chegando checkpoint. No sexto checkpoint. Qual é o sexto? 351 km rodados. Sexta posto. 351 rodados? Então não estamos nem na metade ainda. Então, não. Não, Quase na metade. Estão quase na metade. Mais 2 checkpoints, a gente fica na metade, mas na metade também do total, né? Não, do total, é. Porque, não sei nem se eu falei, mas
O nome desse desafio é Desafio Guerreiros do Norte. O que o menino vai fazer ali, gente? Ah, ele vai dar uma esticada na coluna. O nome desse desafio é Guerreiros do Norte. Ele é o mesmo... Quem criou ele? É o... Como é que é? Baralda? Baraldo, do Caminhos de Moto. Esse já é o terceiro desafio que esse carinha cria. Tem um que a gente já fez, que é o... Tem um que a gente já fez, que é o das Sete Serras. E o que a gente pretende fazer... O nego passa chutadão aqui, né, cara? E o que a gente pretende fazer em breve é o Serra e Mar. Tem vídeo do Desafio das Sete Serras que a gente fez, eu vou deixar linkado aí no final desse vídeo. Para vocês saberem certinho como é que funciona o desafio, as paradas. Tem tudo lá no site do Caminho de Moto. Lá ele explica tudo certinho, que aí tem que fazer tudo certinho. Tirando foto, tanto do checkpoint quanto do odômetro em cada parada. E aí no final manda tudo para ele. E aí paga um valor e aí retira um certificado, né? Que fez o desafio. Aí a gente ganhou também do das Sete Serras packzinho? Pack? Um petzinho bordado, falando que a gente é um sobrevivente. Eu vou deixar aí na tela o que a gente ganha exatamente, para vocês saberem. E é isso, estamos no quinto, indo para o sexto, e até agora tranquilo, né, Miro? Só as costinhas que dói um pouquinho, né? Mas... Até daqui a pouco. Sétimo checkpoint, que é aquela igrejinha ali, ou então pode ser esse coreto aqui. O sexto checkpoint a gente acabou que não filmou, porque assim que a gente parou, um carinha ficou falando, e não deu tempo de filmar. Aí depois que saí que eu me liguei que a gente não filmou. Mas tá tranquilo. Pegamos um trânsito chato lá em Campos. Aí deu uma atrasada, mas beleza. Agora a gente tá aqui. Que horas tem? 1h05, o sétimo checkpoint. E a gente tá morrendo de fome. E a gente não faz ideia de onde que a gente vai comer, porque a gente não tem noção do que pode ter por aqui, do que tem, da onde tem, entendeu? A gente não tem a menor ideia. Eu tô quase comendo meu empadãozinho, que eu trouxe meu empadão. E Gabriel que se vire, o problema dele. Mas eu queria pelo menos um Guaravita, né? Mas... eu ia falar alguma coisa com vocês, mas esqueci. Beleza. Próximo é aquela casa do artesão. Tá. Bonitinha a igrejinha.
Mirinho, que parada é essa, Mirinho? Santa Maria Madalena. Parada número 8, né? Ah, é. Parada número 8, que é aqui nessa casa do artesanato e museu. Ai, ai, agora falta pouco, gente. Agora essa última pernada foi um pouco cruel. Foi um pouquinho cruel. De repente agora a gente já tá assim, com a bundinha já amuada. Então, a gente vai precisar ter um pouco mais de paciência e fazer mais paradas para poder... Eita, caindo do brinde de desânimo. A próxima é 61 quilômetros. Ah, então vai ter que parar aí com 30 e faz mais 30. Tem que começar a dar essas paradinhas para poder suportar. A próxima é a 9, né? É. Falta 9, 10, 11 e aí depois volta para o início. Porque diferente do Desafio das Sete Serras, né, no Desafio das Sete Serras a gente começa e termina em casa. Nesse do Guerreiros do Norte não, a gente começa em outro lugar. Então, só da nossa casa para esse ponto que a gente começou foram 2 horas em cima da moto. E aí desse outro ponto não, e na volta a mesma coisa, desse ponto para casa, mais 2 horas. Então, assim, são 4 horas que não fazem nem parte do desafio, mas que cansa, né? Chegamos no pórtico de 2 barras, que é também o checkpoint número 9. Meu Deus, a gente tá tipo aquele memezinho do tio Chico, do acaba pelo amor de Deus. Aí ali, ó, tem uma estruturinha, aqui, ó, tem banheiro, tem um restaurante, mas eu acho que tá tudo fechado. Mas é muito bonitinho esse pórtico, muito bonitinho. E aí vamos tirar a foto aqui. Gente, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa jaqueta da X11. Tanto essa que o Mirim tá usando, que é o mesmo modelo que eu tô usando, que é a Iron 3. E vamos falar também sobre a Super Air. Décimo checkpoint, Pórtico do Carmo. Estamos aqui. Do Carmo, de Carmo, né?
Não sei. Não tem nem do nem di na frente. Mas é de Carmo, ó. Do município de Carmo. Da cidade de Carmo. Mas não é cidade? É cidade? Ah, sei lá, mano. Ai, ai. Ai, tira foto aí. Chegamos no 11º checkpoint. E é esse negócio aqui da Pedra Duas Irmãs. E aí a Pedra Duas Irmãs fica aqui, só passa um, né, automóvel, veículo por vez. E aí aqui do lado tem um riozinho. Pô, pena que a gente chegou aqui já escuro, gente. Ai, muito bonitinho o riozinho. Descobrilhudos, 6h33 da noite e voltamos da onde iniciamos o desafio, né? Que é aqui no VP Alto Posto, em São José do Vale do Rio Preto. Ai, o Gabriel tá quase se mijando. Aí ele foi ali fazer xixi. Aí quando ele voltar, eu vou lá. Aí vamos abastecer, tirar a foto, fazer tudo que tem que fazer. E descansar um pouco. Porque esses últimos 3 checkpoints a gente não descansou. A gente fez direto. E aí depois a gente volta pra casa. Bom, descobrilhudos. Hoje é um dia seguinte do nosso desafio. Nós fizemos o desafio ontem, 18 de abril, no feriado. E a gente voltou agora para poder dar um resumão e também dar a nossa opinião sobre o desafio e alguma coisa que de repente você precisa saber antes de fazer. Se precisar saber, a pessoa vai lá no site e lê tudo. A nossa experiência, amiguinha, a nossa experiência. Calma. Vamos fingir simpatia. Vamos fingir simpatia para as pessoas gostarem de você. E aí a gente rodou 782 quilômetros e ficamos na estrada durante 17 horas e 50, não foi? Primeiro, o desafio se chama Guerreiros do Norte. Ele foi elaborado pelo Baraldo, eu sempre esqueço o nome dele. Pelo Baraldo, do Caminhos de Moto. Ele tem 3 desafios montados. O primeiro foi o desafio das 7 serras que a gente fez, né? Qual foi o primeiro que ele fez? Foi o desafio das 7 serras mesmo, né? E o segundo é o Serra e Mar, que a gente ainda não fez, mas faremos muito em breve. E o terceiro, que mais recente, é esse Guerreiros do Norte. Mas o site mesmo não é só isso, tem um monte de estrada que tu pode pesquisar, como é que tá a condição, tem roteiros que ele faz de passeio, que é assim, tipo, do Rio a Miguel Pereira, passando por Petrópolis. Daí tem um monte de parada assim maneiro também. Várias dicas, né? E assim, diferente do das 7 serras, o desafio não começa em casa. No das 7 serras, ele começa e termina em casa. Nesse não. Já começa em um dos pontos, né? Foram 12 paradas no total, em que a gente tem que tirar foto do odômetro e foto nossa mostrando a moto e o local. Então, dessa vez, a pessoa pode dormir perto de algum checkpoint daquele, acordar, faz o coisa e acaba, entendeu? Ela pode fazer isso, ela não é obrigada a sair de casa, diferente do das 7 serras. Algo importante a ser dito para vocês entenderem a nossa experiência. A gente fez o desafio com a Meteor 350. Nosso banco, a gente comprou uma capa da GV Bancos, né? Tem uma espuma legal, ele melhorou muito em relação ao banco original. E dessa vez a gente ainda usou um outro negocinho, que eu vou colocar aí na tela para vocês. A gente comprou 2 para cada um e colocou, para poder suportar legal. Por quê?
No Desafio das Sete Serras, a gente fez uma capinha vagabunda do Mercado Livre. E assim, a gente terminou o desafio... É até maneirinha aquela capinha, não é ruim não. O acabamento dela, o formatinho dela é maneiro. Não, é maneiro, mas assim, pra desafio... Assim, pra desafio, né? Qualquer coisa é difícil de dar conta. Tanto que o das Sete Serras são menos quilometragem e a gente achou bem mais pesado pra gente. Mas é o que o Mirim tava falando, né? Porque não é... Das Sete Serras a gente não tinha tanta experiência ainda de rodar assim, de bobeira. Fazia um passeiozinho ou outro, mas não estava acostumado a ir para longe nem nada disso. Agora não. A gente toda hora, praticamente quase todo final de semana, a gente pega a estrada e faz um bate-volta em algum lugar. Roda 200, 300 quilômetros num dia. Então agora a gente já está bem mais acostumado com isso. A bundinha tá mais calejada, né? Aí acaba que de 300 para 800 é muita coisa, mas a gente já tá naquele ritmo ali já. É diferente daquela época que a gente não fazia isso. Do nada a gente foi rodar 500 e poucos quilômetros. E aí dói. No final a gente tava chorando das Sete Serras. Nesse do final do Guerreiros do Norte, assim, é cansativo, gente. É um desafio, não é um passeio, entendeu? É um bagulho que cansa, principalmente pra quem tá dirigindo, porque são muitas horas ali na estrada, você tendo que ter atenção, é serra, sobe, desce serra. Nesse tem muito pedaço com asfalto horroroso. A gente tava até brincando, falando que junto com o certificado tinha que vir uma suspensão, porque tem muito pedaço horroroso. Então, assim... Mas tudo também a gente já sabia. Sim. Ele fala as condições de asfalto lá no site, tudo certinho. Ele explica tudo. Depois que você visitar lá... O nome é Guerreiros do Norte, que é pesadinho pra lá, não é molezinha não. Depois que você for lá no site, ler tudo, se ainda sobrar alguma dúvida, manda uma mensagem pra ele, porque ele é super acessível. Gabriel mesmo hoje entrou em contato para tirar uma dúvida sobre a homologação, ele rapidinho respondeu, entendeu? Então, assim, qualquer coisa entra em contato com ele. Mas, assim, a nossa experiência, por exemplo, levamos esse tempo todo, de repente, por causa da nossa moto, por causa do nosso conforto. Uma outra moto, de repente, conseguiria levar menos tempo, porque a velocidade... Não, menos tempo eu não digo, não. Pode até alguma coisa menos, mas seria pouco, porque pedaço muito pequeno do percurso tem estrada que tu pode desenvolver velocidade. Então, de resto é muito controlado. Controlado com radar, quebra-mola, asfalto ruim. Então você não consegue botar 100, 100 e blau na estrada. Não dá, não adianta. Só num pedaço ou outro. Aí no final das contas não faz tanta diferença. Tu vai ter mais conforto, óbvio. Mas em questão de velocidade não altera tanto, não. É verdade, gente. Tem muito radar. Então tem que ter muita atenção para não levar multa. Outra coisa. Nessa vez a gente não parou pra almoçar. A gente até tentou, o Mirim até tentou, mas aí acabou que a gente pegou lá um percurso grande, aí foi um saco, e aí depois a gente encontrou um negócio lá, lanchou, e só depois que foi achar almoço. Mas foi até bom, porque quando a gente para pra almoçar, a gente acaba demorando muito. Entendeu? E aí, a gente fez o desafio em sentido anti-horário, né? Sentido horário, Mirim tem toque, então a gente fez no sentido horário. Então, tipo assim, o nosso último checkpoint, tirando o que a gente iniciou, foi lá na Pedra Duas Irmãs. Aí já tava escuro, entendeu? Tem um riozinho do lado, eu filmei, mas assim, tava escuro. Então, de repente, pra quem queria ver aquela parte ali com claridade, seria mais interessante fazer o sentido anti-horário. Mas aí, de qualquer maneira, no final das contas, tu perde algum pedaço. No final, você perde algum pedaço. Mas os 3 primeiros a não ser que consiga fazer tudo enquanto tá claro. Cara, aí tem que chegar no primeiro checkpoint 5 e pouca da manhã. Pra quando tiver nascendo o sol, por exemplo. A gente pegou o sol nascendo naquela Serra do Capim, que é antes de chegar no primeiro checkpoint. A gente chegou no checkpoint 5h55. Então, se a gente tivesse começado o desafio essa hora, a gente ia terminar lá ainda com alguma luz. Não, tudo bem, mas eu tô falando que no sentido anti-horário, você não vai terminar num ponto turístico legal, você vai terminar em posto. Tá imposto, Porque as 3 primeiras paradas que a gente fez foi imposto. Então, se você faz no anti-horário, você ia terminar em posto. Tá bom que se dane pegar o posto escuro, entendeu? Não faz diferença. Mas aí a graça dali é o que eu tô falando, é o caminho. Aquele trecho ali entre um posto e o outro que é muito bonito. De qualquer maneira, vai perder aquilo. Sim, mas vai perder alguma coisa. Depois das pedras lá que a gente foi, de repente o lugar é bonito. Só que a gente não pegou claro, entendeu? No vídeo
simplesmente não dá pra ter a menor noção de quão bonito é cada paisagem. Não dá. É um negócio que fica de boca aberta. Tu para e olha aquilo, caramba, cara, só lugar lindo. Só o das Sete Serras é muito mais bonito, nem se compara. Eu achei o das Sete Serras muito mais bonito. Mas assim, esse também é muito bonito. Bonito. E o do Serrimar, então, eu acho que vai ser mais bonito ainda, né? Não sei. Vamos ver. A gente vai saber em breve, e vocês também, porque a gente vai gravar tudo e vai mostrar pra vocês. É isso, chega cedo, prepara, já coloca no mapa. O Mirim deixa tudo no mapa, todos os pontos certinhos já. Como não dá pra colocar mais de, acho que 9 pontos, 8 pontos, sei lá, num roteiro só, que o Google Maps não deixa, o máximo é esse, então eu faço 2 roteiros. Um eu coloco o máximo que dá, quando não dá pra adicionar mais nenhum, aí eu salvo aquela rota toda e faço um outro. Que aí, quando tu inicia o primeiro ponto aqui, mesmo que acabe a internet, ele vai te guiar por todos aqueles pontos. Então, aí só precisa no final achar um lugarzinho com internet. Tem bastante ponto. Aí, tem uns pedaços, mas aí é mais no meio do caminho entre um ponto e outro que fica sem sinal. Mas aí, mesmo sem sinal, o Google dá conta lá, entendeu? Ele não perde o negocinho. Aí tu chega numa cidade dessa, no último ponto lá, que deu o roteiro, só que não tem sinal na estrada, quando tu chegar vai ter sinal na cidade, aí tu vai e coloca a próxima. Aí pronto. E que não é fácil. Não é fácil. Mas dá pra fazer. Não, dá pra fazer. Dá pra fazer. Mas assim, se for começar a fazer um desafio desse, começa com o das Sete Serras, porque é menos quilometragem. Entendeu? Pra entender como é que é o negócio e tal. E assim, menos quilometragem também dependendo de onde a pessoa mora. Pra gente aqui, por exemplo, nesse desafio do Guerreiros do Norte, foram 2 horas pra chegar no início do desafio e 2 horas depois que terminou o desafio. Então, tipo assim... É o que a gente tá falando. A gente podia, por exemplo, ir até uma pousada que fique lá pertinho já, ou dentro do roteiro, e começar de lá. Pode. Chego lá um dia antes, durmo, acordo cedinho no outro dia, depois volto pra pousada, descanso e volto no outro dia pra casa. Pode fazer isso. Só que aí eu já acho que... Pra gente é meio trapaça. Perde a graça. O negócio é desafio. Então, é pra ser doído mesmo. Então, sai de casa, vai e volta. É igual tatuagem. Nem tomar anestesia pra fazer, não. Tem que sentir a dor. Entendeu? Acho que é isso, gente. Qualquer dúvida que tenham de dica, alguma coisa assim, pode deixar nos comentários que em algum momento a gente responde. Mas sobre o desafio em si, é melhor entrar em contato com o Baraldo e fazer as perguntas. Eu posso fazer o desafio e não querer certificado, não querer nada disso? Pode, é só não pagar e não fazer a homologação. Mas se você quiser ter o certificado, ter o petzinho bordado com o negócio do sobrevivente, né? Que no caso desse não é sobrevivente, é guerreiro. Ganhar adesivinho, umas besteirinhas assim. Aí tem que fazer tudo bonitinho, tirar foto e mandar pra ele, pagar lá o valor. E aí, depois de um tempo, ele revisa e... Nem cara, eu tava olhando hoje que o pacote mais completo lá é R$80. Aí se for piloto e garupa, sai a 150 pros dois. Foi mais ou menos isso que a gente pagou no... né? 700 alguma coisa. Tá. Então é isso, gente. Até o próximo desafio. Quem tá assistindo vai fazer isso mesmo? Então, se dane.